Tudo bom, pessoal? Vamos lá, voltando. Vamos falar hoje da revisão da E2 sobre números fracionários. Aqui vou tentar aprofundar ou tentar colocar o máximo de detalhe possível dentro dos números fracionários, tá? É fundamental que conforme eu vou colocando os exercícios, você dê uma pausada, tente resolver o exercício, depois verifica se você entendeu a resolução, se ficou adequado ao que você acredita, ou você entendeu a forma que eu expliquei. Tudo bem? Vou tentar fazer de várias formas para ver se fica mais tranquilo para a gente trabalhar aí. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, nós vamos falar aqui, a primeira questão, o outro termo da fração equivalente a 7 nonos, cuja o denominador é 54. Então eu tenho que lembrar quem é denominador, quem é numerador. Então nesse caso, posso eu colocar aqui no canto numerador e denominador. Pronto. Essa é a característica de formação. Nesse caso, ele determina que o denominador é 54. Se é 54 e é equivalente a, eu posso falar aqui, 7 nonos será igual 54 é o novo denominador. Agora, qual o número que vai fazer tal situação acontecer? Daqui para cá, o que eu fiz para que aquele número virasse 54? Multipliquei por 6. Então, não é um equívoco. Daqui para cá, ele também sofrerá uma multiplicação por 6. Se isso é fato, o número que será representado, pronto, 42. E essa é a fração equivalente a 7 nonos. Ou seja, se eu faço essa divisão ou se eu faço essa divisão, eu chego ao mesmo número decimal. Tudo bem? O próximo, simplifique a fração. Essa fração aqui é a sua forma irredutível. Primeira coisa, quando eu coloco essa fração aqui, eu já percebo 74 sobre 111, eu já percebo que o numerador é divisível por 2, o denominador não. O denominador é divisível por 3, porque a soma dá 3, o numerador não. Então, se eu for tentar por 2, por 3, por 5, por 7, talvez não seja muito viável. Então, qual será a melhor proposta? A melhor proposta vou fatorar os números. 74, a fatoração é divisível por 2, dá quanto? 37. É divisível por 37, porque 37 é primo, gera 1. Pronto, fiz o primeiro. Esse é o valor ou a correspondência do número 74. Agora vou fazer a fatoração do próximo. 111. 111 é divisível por quanto? Por 3. Dá quanto? Logo, se você tomar bastante cuidado, vai perceber que esse aqui é 37 vezes 3. Com isso, eu posso verificar que aqui eu posso dividir por 37, aqui eu posso dividir por 37. Com isso fica uma fração irredutível, 2/3. Perceberam? Então, para verificar se é irredutível ou não, uma proposta adequada ou ideal, é a fatoração dos números. Aí você consegue ver com bastante clareza tal informação, ok? Continuando. Calculando o número A e o número B, concluímos que o maior valor então calma lá, qual vai ser o maior valor dos dois? Eu vou colocar os dois primeiro e vou tentar trabalhá-los. O valor A, ele é igual a 3/5 dividido por 2. Pessoal, é importante essa definição desse tracinho aqui, porque pode perceber que tem a outra divisão lá em cima. Isso representa que a prioridade é essa igualdade. Esse número que eu coloquei aqui, ele vai ser diferente de 3/5 sobre 2. Tendo a igualdade aqui, Esse número é diferente desse. Então, cuidado nessa formalização.
Tudo bem? Ele é diferente. Pronto. Eu vou resolver aquele ali, ó. Para resolver esse número, quanto que ficaria? Bom, primeira coisa, eu vou ajustar o denominador daquele outro número aqui, ó. Pode não aparecer, mas ele existe, ele vale 1. Então, de fato, o número será: mantém o numerador e multiplica invertendo o denominador. 3/10. Essa é a informação. Tudo bem? Esse é o valor de A. Letra B. Opa. B. O B é igual a 2 que divide... Não, deixa assim mesmo. 9 dividido por 4. Pronto. Percebeu que esse 2 aqui, a barrinha está aqui, ó, próximo do 2. Então, esse 2 aqui, na verdade, não é 2, é 2 sobre 1, que nem está lá em cima. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos afastar um pouquinho isso aqui. Pronto. Vou melhorar, então, a proposta aqui. Colocar um pouquinho mais para cima. E esse número está dividido por quanto? Esse número está dividido por 1. Então, é assim a informação. Se a informação é assim, como ficará esse número? Esse número ficará: mantém o primeiro e multiplica invertendo o segundo. Então, em suma, isso daqui é 8 nonos. Comparando os dois, eu não consigo definir quem é maior, quem é menor. Ele quer saber quem é maior, quem é menor. Então, vou localizar o equivalente. Vou colocar um equivalente aqui e vou colocar um equivalente aqui. E se eles são equivalentes, eu acho mais fácil trabalhar com equivalentes que tenham o mesmo denominador. Os denominadores, então, vão ter que ser relacionados a 10 e a 9. Então, se são um novo denominador que contenha esses dois números, eu posso fazer o MMC entre 9 e 10. O MMC entre 9 e 10, não sei se é muito difícil verificar, mas é 90. Então, se é 90, aqui será 90 e aqui será 90. Similar ao exercício anterior, qual é a característica da equivalência? Desse fator para esse, multipliquei por 9. Então, daqui para cá, vou multiplicar por 9. Desse fator para esse, multipliquei por 10. Daqui para cá, multiplicarei por 10. Pergunto, quem é maior? Aquele que possui o maior numerador. Então, esse aqui é maior. Então, como resposta, eu posso falar aqui, B é maior que A. Pronto. Resolvido o problema. Tudo bem? Para aqueles que estão se perguntando, qual é a solução desse aqui? Vamos lá. Só para desencargo de consciência. Até vou mudar a coloração dele. Pronto. Tá lá. Qual a resposta disso aqui? Esse número aqui, ó, vai ser 3 sobre 1, igual está caracterizado lá, que multiplica 2 sobre 5. Portanto, 6/5 é a resposta desse aqui. Perceba que 6/5 é diferente de 3/10 e bem diferente. Tudo bem? Então, cuidado. E esse sinal de igual, quando define essa divisão, ele faz uma separação muito clara sobre o processo. Não pode se equivocar referente a isso. Tenha bastante atenção. Tudo bem? Continuando. Uma caixa de 20 fichas é constituída por 9 amarelas. Então, vamos marcar aqui, né? O que nós temos. 9 amarelas, 4 verdes. E o restante, brancas. Então, eu tenho aqui 9 amarelas, 4 verdes. E o restante que eu ainda não sei são brancas. Ele quer saber
a fração do conjunto das fichas que corresponde às brancas. Então tem que definir as brancas. Primeira coisa, quantas fichas eu já tenho? Amarelas e verdes. Eu tenho no total 13 fichas. Dessas 13, elas representam quanto do total? Das 20. Então é 20 menos 13, vai surgir quem? 7. 7 o quê? Fichas brancas. As fichas brancas serão no total de 7. Ele quer o quê? A fração do conjunto das brancas. A fração, então, vai ser 7/20. Tudo bem? Essa é a fração que representa as brancas. Qual seria a fração que representa as amarelas? 9/20. Qual será que representa o verde? 4/20. Pronto. Essas são as frações que representam cada uma das cores. Essa daqui em particular é a branca, que é o que o exercício solicita. Tudo bem? Continuando. Então vamos lá, pessoal. Então essa questão aqui, vamos dar uma olhada agora. Vou sinalizar de várias cores aqui para ver se fica mais fácil. Na cidade de Araçatuba, 3/10 da população torce para o time local. Então, 3/10 para o time local. Então, vou colocar aqui, 3/10. Deixa eu tentar melhorar aqui. 3/10 torce para o time local. 1/10 para o Palmeiras. Vou colocar assim mesmo. Não, vou mudar de cor melhor. 1/10. 1/10 Palmeiras. Tá lá. 1/4 para o Corinthians. Então vamos continuar. 1/4 para o Corinthians. Pronto, tá lá. 3/20 da população torce para o São Paulo. Três vinte-avos para o São Paulo. E 1/5 para o Santos. Cadê 1/5? Tá aqui. 1/5 para o Santos. Agora vamos às resoluções. Esse 1/5 ficou ruinzinho, né? Vamos tentar melhorar aqui. Vou colocar uma outra cor. Mais clara. Ficou melhor. Bom, nesse caso aqui, o que eu tenho que ter bem claro? Ou o que eu tenho que observar? Eu tenho que comparar quem desses daqui é o maior. Tenho várias saídas, vou escolher algumas delas. Uma saída, MMC entre 10, CMMC entre os denominadores. 10 aqui de novo, 4, 20 e 5. O MMC entre eles. É uma boa proposta. Qual vai ser o MMC? Se você prestar atenção, o 20 é a composição de 4 vezes 5. Então, não preciso falar nem do 20, nem do 4, nem do 5. Eu falo do 20. E dentro do 20 também está o 10. Então, o MMC desses fatores é 20. Então, significa que se eu quero um equivalente, o equivalente será, com o novo denominador, 20. Pronto. Todos terão o mesmo denominador.
Agora eu preciso verificar os equivalentes. Como eu verifico os equivalentes? Daqui para cá multiplicou por 2, daqui para cá também vai multiplicar por 2. Daqui para cá multiplicou por 2, multiplica por 2. Daqui para cá multiplicou por 5, multiplica por 5. Daqui para cá multiplicou por 1, multiplica por 1. Daqui para cá multiplicou por 4, multiplica por 4. Aí, buscando a resposta, nessa informação podemos concluir que o time de maior número de torcedores é quem? É 6 vinteavos, 2 vinteavos, 5 vinteavos, 3 vinteavos ou 4 vinteavos. É aquele que possui ou produz o maior numerador. Então esse daqui é o maior time. É uma forma de definir. Digamos que eu queira de outra forma. Eu quero de uma outra forma. Eu quero fazendo a divisão. Posso? Claro que pode. Pode fazer a divisão. Como que eu faria a divisão então? Vou pegar o exemplo lá. 6 dividido por 20. 6 dividido por 20. 0, para que agora ele seja possível. 3, 0. Pronto. Então aquilo ali, é 0,3. E eu faço a divisão dos demais. Ah, mas vai ser complicado, professor. Calma. Se for complicado, você tenta nas frações. Se não for, você faz a divisão. Tá? Então, tentando com a divisão, olha o que aconteceu. Eu achei aquele fator. Mas olha o que eu poderia ter feito também, Vou mudar um pouquinho a proposta aqui. Vou mudar um pouquinho a proposta. Em vez de falar direto daquele cara, eu vou localizar um fator, um equivalente, que tenha em todos eles um divisível por 100. Ué, por que por 100? Porque por 100 eu relato, ou eu me lembro, daquela existência da porcentagem. E o próprio número, como é um número decimal, ele se ajusta na hora da divisão. Então, vou pensar por 100. Se eu penso por 100, 20 vezes quanto dá 100? Vezes 5. Então, é 6 vezes 5. 2 vezes 5. 5 vezes 5. 3 vezes 5. 4 vezes 5. Pronto, achei. E não sei se vocês lembram, mas 30 dividido por 100 dá exatamente aquele fator. 10 dividido por 100 dá exatamente esse fator. 25 dividido por 100 dá exatamente esse fator. Vou apagar aqui essa partezinha, porque não preciso mais dela. 15 dividido por 100 dá exatamente esse fator. E 20 dividido por 100 dá exatamente esse decimal. Todos esses decimais, olha lá. E se eu comparar os decimais, qual é o maior? Continua sendo esse. Então eu posso fazer pela divisão, posso fazer com o denominador valendo 100. Professor, mas sempre vai dar com o denominador valendo 100? Nem sempre, porque você pode não achar um múltiplo que seja conveniente aquilo. Pode acontecer. Mas se isso acontecer, você vai direto para a divisão que você vai conseguir fazer. Ok? Continuando então. Essa é a proposta para a gente localizar. Próximo. 5 caixas d'água têm o mesmo volume, capacidade, ou seja, elas são do mesmo tamanho, tá? Na primeira contém água até 3/4 do seu volume, na segunda 2/3, na terceira 4/5, na quarta 1/3, na quinta 1/2, a caixa que contém a maior quantidade, similar ao anterior. Vamos ver se agora fica um pouco mais rápido. Nesse caso aqui, eu tenho a caixa 1 igual a 3/4. A caixa 2 igual a 2/3. A caixa 3 igual a 4/5. A caixa 4 igual a 1/3.
e a caixa 5 igual a 1/2. Pronto, tudo está aqui. O que eu posso fazer então? Pela definição que eu tinha passado na anterior, talvez uma proposta interessante seja o MMC. Entre quem? Entre os denominadores 4, 3, 5 e 2. Qual vai ser o fator? Primeira coisa, 4 vezes 5, como eles são primos entre si, eu já multiplicaria. 4 vezes 5 é 20. O 2 está dentro do 20. Mas o 3 não. Então vai ser 20 vezes 3. 60. 60 é um bom fator. Então vou colocar 60. Pronto, coloquei 60 para todo mundo. Agora eu preciso fazer as multiplicações, as equivalências. 4 vezes quanto dá 60? Vezes 15. 3 vezes 15, 45. 3 vezes quanto dá 60? Vezes 20. Então aqui é 40. 5 vezes quanto dá 60? É só ver aqui, ó. 5 vezes quanto dá 60? É só você olhar que vai ser 12. 12 vezes 4, 48. 3 vezes quanto dá 60? 20. 2 vezes quanto dá 60? 30. Pronto. Tá lá os fatores. Qual é o maior? Aquele que tem maior numerador. Esse aqui. Pronto, tá aqui. Digamos que você faça a divisão lá com a calculadora. Você utilize a ferramenta da divisão em si ou use uma calculadora só para você verificar isso aí. Bom, se você fosse verificar a divisão decimal disso aqui, você ia perceber que quais seriam as respostas aqui? 0,75, ou seja, 75%, 0,66 reticências, ou seja, aproximadamente 66,66%. Esse aqui vai dar 80%. 0,33333, reticências, 33,33%, 50%. Professor, mas eu não consigo ver isso, então acrescenta. Lembre-se que a porcentagem é 2 casas após a vírgula. E com isso você também consegue comparar quem é maior. Está aqui o maior. Tudo bem? Pode perceber, como o denominador aqui é 3, eu não consigo chegar em 100 exatamente. Então, quando eu faço a divisão, ele cria uma dízima periódica, que tem um período. Certo? Próximo, então. Foram entrevistados 420 candidatos de uma determinada vaga de emprego. Sabe-se que 2/7 desses candidatos foram rejeitados. Bom, vamos começar aqui então. 2/7. 2/7 rejeitados. E o restante foi aceito. Então, calma lá. Se 2/7 foram rejeitados, quantos foram aceitos? Pensa assim. Quando eu pego um inteiro e subtraio da fração que compõe, o que resta? Os aceitos. É os aceitos que restam? É, os aceitos que restam. Se são os aceitos que restam, então o que eu vou fazer agora? Eu vou localizar quem ele é, fazendo a subtração de frações. Mas lembre-se, esse é um inteiro. Para gerar um inteiro, o numerador e o denominador são iguais. Qual o melhor denominador que eu vou achar? 7. Então, no final das contas, talvez o melhor número para ser observado aqui, nada mais, nada menos, seja o número 7/7. Por quê? Porque na hora que eu fizer a subtração dele, opa, pronto, são os aceitos. Tudo bem? 5/7 foram os que foram aceitos.
5/7 de quanto? De 420. Então, eu poderia já ir direto. Qual vai ser a proposta? 420, que multiplica 5/7. Como eu faria e acho mais adequado fazer? Quem é isso aqui? É 42 vezes 10 vezes 5 sobre 7. Geralmente vocês multiplicam o fator depois divide. Eu particularmente prefiro. Vou fatorar isso aqui. Por quê? Porque 42 eu tenho certeza que assim, tem como simplificar por 7. Então vou fazer aqui. Dividido por 7 dá 1, dividido por 7 dá 6. Em suma, então a resposta será 6 vezes 10 vezes 5, 300 pessoas. Se 300 pessoas são as aceitas, quantas não foram aceitas? 420 menos 300. Tudo bem? É um exercício bem mais tranquilo aí. Vocês podem perceber que ele vai manobrando na subtração, na multiplicação, que são ferramentas que vocês treinaram bastante nas tarefas aí. Continuando. A fábrica A, B e C despejam diariamente no rio um total de 170 quilos de certo poluente. As 3 juntas fazem isso, tá? A fábrica A despeja 3/10 da quantidade e a fábrica B despeja o dobro da quantidade da fábrica A. Opa, calma lá. Primeira coisa, a fábrica A está despejando 3/10 de quem? Do total. Eu, já nesse momento, simplificaria por 10, simplificaria por 10. Gerando assim, 17 vezes 3, 51 quilogramas. Já localizei o valor de A. O que diz? A isso aqui e B despeja o dobro da quantidade da fábrica A. Então, quem é B? B será igual a 2 vezes 51. Portanto, 102 quilogramas. Quem vai ser C? Com certeza o que faltou. Então, com isso, para saber o que faltou, eu posso pegar o valor total de cada um deles e somar. Então, até agora, nós obtivemos 153 quilogramas de poluente. Quanto, então, a fábrica C fez? Com certeza, a diferença entre os dois. Daqui para 67, 17. Foi a quantidade de poluentes para a fábrica C. Ok? Então tá lá a proposta, perceba que eu fui passo a passo, teve uma multiplicação aqui, teve outra multiplicação, teve uma diferença de números naturais, tudo isso porque é a composição de todas as ideias que vocês viram até agora. Continuando. Próximo. A festa de aniversário do Colégio Militar de Campo Grande 2020, compareceram 3/5 dos convidados. Bom, se compareceu 3/5, quantos não compareceram? É uma proposta já a ser avaliada. Então, não compareceram. É 1 inteiro menos 3/5. Professor, não dá. Assim demora muito. Tá bom. Então, vamos lá. Vou tirar esse 1 inteiro dali e já vou colocar exatamente a diferença. 5/5 menos 3/5. 2/5. E 2/5 é o quê? Os faltosos. Esses são os faltosos. Os que vieram, 3/5. Os que faltaram, 2/5. Tudo bem? Uma forma de fazer isso aqui, agradável até. Faço lá. Uma figura que seja dividido em 5 pedaços. Desses 5 pedaços, 3/5 compareceram. Então, esse daqui, ó,
compareceram. Esse pedacinho compareceu. E isso aqui, ó, até vou colocar com outra cor, são os faltosos. Certo? Só que ele diz o seguinte, ó, determine o número de convidados, sabendo que os faltosos são 74 pessoas. 74 pessoas são faltosas. Então eu tenho 74 pessoas em 2 pedaços aqui. Se eu pego 74 e divido por 2, vai dar um número que a gente já viu. 3, sobra 1, 14, 7, sobra 0. Vai dar 37 aqui e vai dar 37 aqui. Em cada pedacinho vai ter 37. Bom, se em cada pedacinho tem 37, não sei se é inconveniente pensar 37, 37, 37, 37, 37, somando, ou 5 vezes 37. 5 vezes 37, 5 vezes 7, 35. Deixa eu colocar um pouco mais abaixo. 5 vezes 37. 35, 185 pessoas. Pronto. Convidados, na verdade, né? Nem é pessoas, é convidados. 185 convidados. Tem só essa forma? Não, essa é uma das formas. Vou fazer de uma outra forma. Fazer de uma outra forma. Qual seria? Bom, quantos são os que faltaram? 74. Faltaram. Só que esses 74 representam quanto de fração? Até poderia falar porcentagem, mas quanto em questão de fração? 2/5. Não é equívoco se você simplesmente multiplicar pelo inverso do valor. Era 2/5, virou 5/2. Por quê? Olha o que acontece. Quanto que dá 74 dividido por 2? 37. Se dá 37, é 37 vezes 5. Olha o 37 vezes 5 aqui. Então isso aqui também dá. E não é coincidência. É porque assim você localiza o valor total. Tudo bem? Então tem essa proposta e tem essa proposta. Qual a melhor? Aquela que você entende, aquela que você consegue realizar. Ok? Continuando. Próximo aí. Numa Olimpíada de Matemática, 9/14 dos alunos do Colégio Militar obtiveram nota menores que 6. Então nós temos lá 9/14 com notas menores que 6. Se 9/14 estão com notas menores que 6, quanto vai ter maior que 6? É só fazer 14/14 menos 9/14, 5/14, que vai gerar exatamente o quê? Os elementos com maiores que 6. Tá lá. Ele quer saber a quantidade de alunos. Vou fazer de duas formas de novo. Vou fazer o desenho então agora, ó, com 14 pedacinhos. Então vamos lá. Ficou muito grande. Pronto. 14 pedacinhos. Dos 14 pedacinhos, eu tenho que esse pedaço aqui, 9/14, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá lá. 9/14. Resta quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui, ó. 5/14.
E esses 5/14 representam quantos alunos? 300 alunos. Se estão 300 alunos, posso eu, sem pensar que estou falando besteira, imaginar que 300 dividido por 5 é 60. Então, em cada um desses pedacinhos, deixa eu colocar com uma outra cor aqui, para diferenciar. Que cada um desses pedacinhos vale 60. Então, aqui vale 60, aqui vale 60, aqui vale 60, aqui vale 60, aqui vale 60. Pronto. Quanto eu tenho no total de indivíduos? É só pegar os 60 e multiplicar por quanto? Multiplicar por quanto? Por 14. Quando eu pego 60 vezes 14, 6 vezes 4, 24 sobre 2, 8, 0, pessoas, alunos. Pronto, alunos. Cheguei à solução. É a única forma? Claro que não. Eu posso chegar de uma outra forma. Qual seria a outra forma? Quantos são o total de alunos? 300. Quanto representa a fração desses 300? 5/14. Então é só multiplicar pelo inverso. Pronto. Quando eu faço isso, 300 dividido por 5, 60. Multiplicado a resposta por 14. Pronto. Resolvido o problema. Tudo bem? É outra forma, outra saída, tão coerente quanto. Continuando. Um entregador de revistas e uma banca de jornal chamado João entregou no turno da manhã 5, 1/5. Então vou colocar aqui. E esse eu vou até fazer passo a passo aqui, ó. Vou dividir em 5 pedaços também. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Pronto. Tá aqui. Desses 5 pedaços, no período matutino, foi esse aqui, ó. Matutino. Foi aquele lá. À tarde, entregou mais 1/3 do total. Pensa lá. Esse aqui é 1/5. Tentando fazer a figura com as mesmas dimensões, ela ficaria assim, ó. Pronto, fiz com as mesmas dimensões. Só que eu não quero dividir em 5 pedaços, eu quero dividir em 3. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar. E vou dividir somente em 3 pedaços. Não ficou bom, não. Vamos tentar de novo. Mais ou menos. Tá bom. 3 pedaços. Desse aí, o período da tarde foi ali. Por que eu não coloquei embaixo? Porque ia ficar sobreposto. Foi ali. Esse aqui vai ser 1/3. A pergunta é, ou a afirmação ainda restam 14 revistas. Então 14 revistas é a diferença que ficou faltando entre as duas informações. Ele quer que determine quanto no total dessas revistas. Tá, calma lá. O que aconteceu de fato? Se eu paro para desenhar essa figura aqui, digamos que ela tem o mesmo tamanho daquela. A primeira parte, que foi o período matutino, ela usou 1/5. No período vespertino, ela utilizou 1/3. Agora ela pergunta quanto que está aqui. E a gente sabe que são 14 revistas. Aquilo ali. Então, como que eu faço para localizar o que falta de fração? Ou de porcentagem? Ou de fração, né? Porcentagem poderia ser também, mas fração. Eu simplesmente somo as duas. Que dá denominador 15.
que daí vai ficar 3 mais 5, portanto, 8 quinzeavos. 8 quinzeavos é isso aqui, 8 quinzeavos. Agora, só aquele pedacinho ali vai ser quanto? Só esse pedacinho ali vai ser quanto? Esse pedacinho vai ser 15 quinzeavos menos 8 quinzeavos. 7 quinzeavos. Então, isso aqui é 7 quinzeavos. E isso tudo aqui, isso aqui, vai ser exatamente esse todo. Esses dois, ó. Bom, já sei que é 7 quinzeavos. Agora eu quero saber total de revistas. Como que eu faço isso? Ele não afirmou que o que restou foi 14 revistas? Então aqui eu já vou direto. 14 que multiplica 15 dividido por 7. Vou simplificar. Por 7, sobra 2. Sobra 1. Logo, 30. 30 o quê? 30 revistas. Acabou. Tudo bem. Perceba, a ideia ela vem sempre juntando uma ideia na outra. Você vai lendo o texto, vai fazendo. Eu, por exemplo, eu geralmente leio uma vez o texto, depois eu venho catando as informações. Aqui com vocês estou fazendo um pouco diferente, porque eu sei que vocês já leram o texto, já tentaram fazer. Ok? E estão conferindo a solução de vocês. Vamos continuar. Continuando então. O Centro Esportivo do Colégio Militar, onde ocorreu a Olimpíada Interna, foi reformado e até o muro foi pintado. O pintor trabalhou 3 dias para pintar o muro. No primeiro dia pintou 1/3 do comprimento do muro. No segundo dia, 2/5 do muro. A fração do muro no terceiro dia foi... Bom, calma lá. Então, ele já... Nós podemos pensar lá no critério... Tá o muro aqui desenhado. Opa! Tá o muro aqui desenhado. Desenhou o muro. No primeiro dia ele pintou 1/3. Pronto. Tá aqui, 1/3. Pintou isso aqui. Tá lá, pintou. No segundo dia, 2/5. Então ele pintou 2/5 daquilo ali, ó. 2/5 do muro. Mas é só do que faltava ou é do todo o muro? De todo o muro. Ele pintou de todo o muro. Então é como se ele estivesse redesenhando o mesmo muro, dividindo em 5 pedacinhos e pintou 2. Isso que ele pintou. A fração do muro para o terceiro dia. Então ele vai pintar essa diferença entre os dois. Como eu faço isso? 1/3 mais 2/5 é igual. Denominador, 15. Vai ficar 5, vai ficar 6. Logo, 11 quinzeavos. Isso é o que foi pintado, primeiro e segundo dia. Primeiro e segundo dia. No primeiro e segundo dia eu tenho isso. Só que eu quero saber o quê? No terceiro dia, a fração. Se eu quero saber no terceiro dia, então é só simplesmente tirar do 1, subtrair 1. Então fica 1, ou seja, 15 sobre 15, menos 11 quinzeavos. Isso vai dar 4 quinzeavos. Então isso é a fração que faltou para o terceiro dia, para ser pintado. Ok? Então tá aqui as informações, como elas funcionam. E a pergunta dele é a fração do muro a ser pintado. A fração é 4 quinzeavos. Vamos para o próximo. Esse próximo aí já é um desafio. Então, para aqueles que, não, já aprendi, já entendi, já está pronto para a prova? Já está pronto para a prova. Esse aqui é o algo a mais. Então, para aqueles que não estão interessados no algo a mais, pode ir, já acabou a aula para vocês. Tá?
Não se preocupem referente a isso. Não vai fazer falta no dia da prova para vocês. Agora, quem quer o algo a mais, o extra, olha o extra aqui. Vou fazer um extra. Ele é bem elaboradinho, tal, e a gente vai tentar pensar referente a ele, tá? Então, pessoal, para quem já concluiu, até mais. O pessoal que fica comigo aqui. Bora lá. Um veículo rodou no primeiro dia de viagem 3/5 do percurso total. Então, vamos lá. Vamos colocar um percurso. Como está trabalhando com fração, eu particularmente prefiro fazer o percurso desenhando. Ah, 3/5. Então, ó, primeiro dia, né? Primeiro dia isso aqui. 3/5. Do percurso total. No segundo dia, rodou 2/3 do que faltava. Então, olha o que está acontecendo. Aqui que está a sacada. Isso aqui, ó, é o que falta. Disso que falta, ele dividiu em 3 pedaços e percorreu 2. No segundo dia. Aí ele pergunta, a fração do percurso que o veículo rodou nesses dois dias. Bom, calma lá. Você tem que pensar o seguinte. Quando... Vou mudar esse aqui de cor. Vou mudar esse aqui de cor. Vou colocar um azul, clarinho. O que acontece com esse daqui? Esse azul clarinho, ele vai ser como se fosse um pedaço pintado aqui, ó. Um pedaço pintado aqui, ó. Agora a gente não sabe até onde ele vai aqui, ó. Eu sei que ele está pintando lá, eu tenho que descobrir isso. Eu tenho que descobrir como funciona isso daqui. Eu tenho que ver essa relação que está acontecendo aqui, ó. E como eu faço isso? 2 formas. Uma forma, eu posso focar ou priorizar ou verificar só o que sobrou, o que faltou, esse pedaço aqui, ó. Eu posso me focalizar ou me orientar referente a isso. Mas como que eu faço para localizar esse pedaço, só esse pedaço? Quanto faltou aqui? 1/3. 1/3 de quem? 1/3 de 2/5. Lembrem-se. Isso aqui, ó, é 2/5. Esse pedacinho aqui é 2/5. Então vai ser 1/3 de 2/5. Lembra lá quando a gente fazia os cálculos? Eu quero 2/3 de 180. Eu pegava 180 e multiplicava por 2/3. Aqui é a mesma coisa. Eu quero 1/3 de 2/5. Quanto vale? 1/3 de 2/5. 1/3 de 2/5 vale 2/15. 2/15 é esse pedaço. Se 2/15 é esse pedaço, quanto provavelmente vai ser o que ele percorreu? 15/15 menos 2/15. Portanto, 13/15. Está lá. Essa é a resposta. Não foi muito fácil não, hein? Mas essa foi a resposta. É uma saída. Qual outra saída? Tem outra saída, na verdade? Claro que tem. Ó, uma outra saída aqui, ó. Uma solução 2. Uma solução 2 seria qual? Seria simplesmente eu pensar o seguinte. Eu quero localizar todo esse percurso aqui, ó. Todo esse percurso. Como que eu localizo todo esse percurso? Eu vou ter que pegar a primeira parte, 3/5, e somar a esse pedacinho aqui em azul. Mas quem que é esse pedacinho azul? É esse daqui, é 2/3, multiplicando 2/5.
porque é 2/3 de 2/5. Com isso, denominador 15, 4. Pronto. O novo denominador é 15. Então vai ficar 9 mais 4. 9 mais 4. Pronto. Outra saída. É melhor, é pior, é mais difícil, é mais fácil. Depende muito de você e da forma que você, do seu trabalho, tá? Dos seus estudos. Nesse caso, são duas saídas diferentes para o mesmo exercício. Continuando, próximo e último. Esse aqui, ele é extra. Por que ele é extra? Porque ele é o algo a mais. Ele está indo além da necessidade. Mas vamos ver como que funciona. Bom, primeira coisa quando eu observo esse tipo de exercício é o fator interno que me preocupa, porque ele é uma fração mista. E eu vou transformar em imprópria. 1 inteiro e 9/16. Lembre-se que daqui para cá eu multiplico, daqui para cá eu somo. 1 vezes 16 é 6, mais 9, 25. 25/16. Então significa que esta raiz é 25/16. Como que eu faço a raiz quadrada? Posso, nesse caso, fracionário, separar as raízes numéricas. Como é número, não é um equívoco. E depois disso fatorá-las. Quem é 16? Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Se é uma raiz quadrada, sai de 2 em 2. Quem é 25? Por 5, 5. Por 5, 1. Então, como é uma raiz quadrada, sai de 2 em 2. 2 elementos saindo, resta uma única solução, 5. 2 elementos saindo, resta uma solução, 2. 2 elementos saindo, resta uma solução, 2. Portanto, 5/4 é a resposta dessa radiciação. Tudo bem? Mas perceba ó, que cada 2 coletados, um elemento sai. Então a fatoração vai te trazer essa resposta. É mais fácil. Tudo bem? Próximo. O próximo está falando 2/5 elevado a zero. Dá quanto? Dá zero, professor. Não, não é propriedade. A propriedade diz que isso aí é igual a 1. Qualquer elemento elevado a zero é igual a 1. Então gravei essa informação. Mais 2 elevado a zero dá quanto? 1. 5 elevado... Não, 5 não está elevado a zero. É só 5. Mas o 2 está elevado a zero, então o 5 também está. Não, para que ele estivesse, ele teria que estar com essa cara. Teria que ter o parênteses ali cobrindo todo mundo. Não está cobrindo. Então é só o numerador que vale 1. O denominador vale 5. Nesse caso, MMC. Logo a resposta. Pronto. Acabou o exercício. Ok? Então, pessoal, espero que tenha sido útil todas essas explanações, mas lembrem-se, os vídeos mais completos são os vídeos iniciais. São aqueles vídeos que já se passaram. Então, se for o caso, sentiu dúvida, volta, assiste novamente. Essa é a vantagem de estar gravado. Então, está gravado, aproveita a oportunidade e assistam quantas vezes for necessário. Lembrando que, para chegar nesse nível de resolução, você precisa dominar as informações anteriores. Tudo bem? Então, até mais. Bons estudos para vocês. Até logo.